Então, vamos agora falar sobre a memória RAM. A memória RAM é uma memória que realiza o armazenamento temporário dos dados e programas que estão sendo acessados pela CPU. Tá? Ela é uma memória volátil, o que significa que todo o conteúdo armazenado na mesma será apagado quando o computador for desligado. Quanto mais memória RAM há em um computador, maior será a sua capacidade de armazenar e processar os programas e arquivos. Tá? Mais memória RAM também melhora o desempenho do sistema. A quantidade máxima de memória RAM que pode ser instalada em um computador é limitada pela placa-mãe e pelo sistema operacional. Ok? Então, essa é a placa de memória RAM. Antes de você instalar a memória RAM, você tem que ver se a tua placa, tem que ver a limitação da placa-mãe, o tipo de placa, e ver se teu sistema, o sistema operacional também, compatível. Então, a quantidade máxima de memória RAM que pode ser instalada em um computador é limitada pela placa-mãe e pelo sistema operacional. Então, continuando aí, a RAM dinâmica, que é a DRAM, é um chip de memória utilizado como memória principal. A DRAM deve ser constantemente atualizada com impulsos elétricos, a fim de manter os dados memorizados no chip. A RAM estática, SRAM, é um chip de memória utilizado como memória cache. A SRAM é muito mais rápida do que a DRAM, e não precisa ser atualizado com tanta frequência. As memórias SRAM são muito mais caras do que as DRAM. A memória FPM, FPM DRAM, é um tipo de memória que suporta a paginação. Então vamos lá. Paginação permite o acesso aos dados de forma mais rápida do que as memórias DRAM regulares. A memória FPM era utilizada em sistemas Intel 486 e Pentium. A memória EDOM, ou EDORAM, é a memória que sobrepõe acesso de dados consecutivos. Isso acelera o tempo necessário para recuperar os dados da memória, pois a CPU não tem que esperar que um ciclo de acesso a dados termine antes que o outro ciclo comece. A DRAM, SDRAM, é uma memória, então a DRAM, síncrona, e a SDRAM é uma memória que opera em sincronia com o barramento de memória. O barramento da memória é o caminho de dado entre a CPU e a memória principal. Então vamos lá. Sinais de controle são utilizados para coordenar a troca de dados entre a SDRAM e a CPU. A Double Data Range, quer dizer, a DDR SDRAM, é a memória que transfere dados 2 vezes mais rápido do que a SDRAM. A DDR SDRAM aumenta o desempenho ao transferir o dobro de dados por ciclo. Tá? Então, a DDR2 é mais rápida que a memória DDR SDRAM. E a memória DDR2 SDRAM supera o desempenho da memória DDR SDRAM.
diminuindo o ruído e a interferência entre os sinais. Tá? A DDR3 expande a largura de banda da memória, dobrando-se a velocidade do clock da memória DDR2 SDRAM. A memória DDR3 consome menos energia e gera menos calor do que a DDR2. Tá? Agora, a RDRAM é um chip de memória que foi desenvolvido para se comunicar em altas taxas de velocidade. Não é comum o uso de memória RDRAM. Tá, gente? Então aqui tem algumas figuras das memórias, né? Placas de memórias. Cai na prova, tá? DRAM, DDR, DDR2 e DDR3. Tá? Então, frisar bem nessas placas mães aí. Tá, gente? Mais uma figura, os modelos aí de memória, tá? Memória RAM, memória DIMM, DDR, DDR2 e DDR3. Então, primeiros modelos de memória RAM, do lado esquerdo, e as atuais do lado direito.